Então, para nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trago dois temas diferentes. O primeiro assunto que eu trago para a discussão, e eu estou continuando uma conversa que eu comecei com vocês no final da semana passada, que é quando o Macron foi conversar com o Joe Biden, e eu destaquei que, embora existam pontos de convergência, já que são dois países, tanto Estados Unidos quanto França, são membros da OTAN, são países que têm interesses em comum. Agora, existem também divergências, e essas divergências, conforme a crise global vai se aprofundando, vai crescendo o nível, a quantidade de contradições dentre setores franceses e setores yankees. Então isso vai acontecer naturalmente, já tem acontecido. Os governos da França e da Alemanha já têm externado publicamente a sua insatisfação com a política que tem sido adotada pelo governo do Joe Biden, que está aproveitando a crise para colocar a Europa de joelhos, então isso vai crescer. O que eu trouxe para a gente discutir aqui nessa análise de hoje é a política da França, a política, digamos assim, as convergências da França em relação à OTAN e as divergências da França em relação à OTAN no que diz respeito à região do Indo-Pacífico. Quero falar um pouquinho com você sobre isso. Não nos esqueçamos nunca de que a França é um país neocolonialista, é um país que ainda tem territórios ultramarinos e é um país altamente explorador. Não vamos... os Estados Unidos e os britânicos são um grande problema, sim, mas a França é um problema enorme também, é um país que tem uma postura perniciosa em vários países do mundo inteiro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso também e dos atritos e convergências dos interesses da França, que mesmo na região do Indo-Pacífico tem territórios ultramarinos, tem população governada pela França ainda, e isso ainda representa os órgãos vestigiais do período colonial, quando os britânicos e os franceses disputavam o mundo. Isso continua até hoje, só que sob outras tintas. Vamos falar sobre isso num primeiro momento dessa análise de hoje. Já para um segundo momento dessa análise de hoje, é um assunto meio geopolítica, meio internacional, mas engloba o Brasil também. Acho que é um assunto importante, é um assunto preocupante, que diz respeito às falas do Elon Musk, que é o bilionário magnata, que muita gente gosta de tomar ele como uma espécie de Tony Stark, de Bruce Wayne, um bilionário que quer salvar o mundo, é gente ingênua, e que embarca em discurso pronto, enlatado, do setor neocon nos Estados Unidos. Diga-se de passagem, tomem cuidado com o que vocês acompanham na rede. O que eu mais estou vendo é canal que se apresenta como soberanista, antissistema, embalando as coisas num discurso neocon e entregando para as pessoas que estão acreditando nessa bobagem. Se de um lado tem a questão da esquerda californiana, yankee, identitária, liberal, que é aquele risco das aventuras identitárias que desagregam a sociedade, do outro lado tem o discurso neocon, que é o outro braço. Usando esquerda yankee e direita yankee, que é a direita neocon, os caras vão desagregando a sociedade. Tanto é que tu olha para a política brasileira hoje e tu vê uma esquerda californiana contra uma direita texana, basicamente. Ou seja, a gente não enxerga o Brasil com os nossos olhos. Uma parte do país enxerga com os olhos de uma esquerda identitária e uma outra parte enxerga com os olhos de uma direita neocon. Tomem cuidado com isso, que está se tornando muito frequente na rede. Não é porque o cara faz uma crítica aos identitários que necessariamente ele não está te propondo uma coisa tão ruim quanto ou pior que isso, que é a direita neocon. Yankee, tomem cuidado com isso. E uma das, digamos assim, uma digital que esse pessoal costuma deixar é a defesa que eles fazem sutil do Elon Musk. O Elon Musk é uma espécie de fator que denuncia essa defesa sutil. Elon Musk é um magnata, mas aí eles fazem uma defesa toda embrulhada do Elon Musk. O Elon Musk é um risco completo à soberania dos povos. O Elon Musk é um cara que tem contratos com o setor industrial militar dos Estados Unidos. O Elon Musk é um cara que tem as suas empresas, as empresas do Elon Musk são propriedade também de BlackRock, Vanguard. Então ele é um cara que está entranhado com as piores coisas que existem em termos de economia e de geopolítica. O Elon Musk tem projetos que são ligados a, digamos assim, aquela coisa mais futurista, maluca, estilo Klaus Schwab, como o projeto Neuralink, por exemplo, que é um projeto transhumanista, isso para quem segue essa linha do antiglobalismo. Então é preciso observar a coisa por essa linha, tá? Toma cuidado com o Elon Musk, ele está muito distante de ser assim, minimamente um herói de qualquer coisa.
ele é uma figura que teatralmente se apresenta como uma espécie de magnata renegado, mas ele é um cara que está entranhado aos interesses mais... O projeto Starlink dele é um projeto de Estado dos Estados Unidos para a guerra ultratecnológica e uma guerra de caráter espacial. Precisa tomar cuidado com isso. Tomem cuidado com o pseudo-soberanista que defende de maneira enrustida os princípios neocons. Ah, porque identitário, identitário, identitário. Tudo bem, o identitarismo ele é perigoso. Mas a linha neocon que esse pessoal introjeta através assim, ó, não vamos por aqui, vamos por aqui. Sabe aqueles memes que tem um abatedouro que tu entra pela esquerda e pela direita e cai no mesmo lugar? É algo por aí. É o identitarismo de direita que eu falo aqui, né? Tomem cuidado com isso, muito cuidado com isso. Tá? Como sempre eu trouxe as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Vou começar discutindo a questão da França e depois a gente fala um pouquinho sobre essa coisa do Elon Musk ter falado sobre o Twitter no Brasil ter privilegiado a esquerda. Ele está fazendo... Essa é a estratégia de guerra híbrida. Vamos falar um pouquinho sobre isso no segundo momento hoje. Mas vamos começar falando sobre a França. A primeira anotação que eu trago é a seguinte. O Emmanuel Macron, presidente da França, quer força militar para a União Europeia poder combater a Rússia e a China nesse palco geopolítico e no palco militar. Qual é a questão aí? Sempre que eu analiso com vocês textos do Atlantic Council aqui no canal, que é um centro de estudos da OTAN, sempre existe um sentimento dúbio, é como se tivesse um muro de Berlim no coração da OTAN. Que é o seguinte, será que fortalecer a União Europeia com força militar vai fazer com que a União Europeia trabalhe mais em prol da OTAN, em prol dos Estados Unidos e dos britânicos, dos interesses atlanticistas, ou será que isso vai fazer com que a Europa continental crie uma blindagem e uma possibilidade de autonomia geopolítica? E nutre esse sentimento. Justamente por isso, Estados Unidos e Reino Unido costumam sugerir à União Europeia que ela aposte mais na OTAN do que num exército próprio da União Europeia, porque existe esse medo de que França e Alemanha desgarrem para um interesse diferente. Britânicos e Yankees morrem de medo de uma guinada da Europa continental em relação a melhores relações com China e Rússia, que seria uma integração eurasiática, e isso é um medo absurdo que esses caras têm. Qual é o papel da OTAN? O papel da OTAN é ser uma espécie de coturno geopolítico que pisa em cima do pescoço da Europa continental. Impedir que a Europa continental tenha qualquer autonomia geopolítica e qualquer autonomia militar. Quando o Macron faz um movimento buscando uma maior força militar da União Europeia para atuar contra a Rússia e China, ele pode estar fazendo esse movimento só para se armar, ou ele pode estar fazendo esse movimento realmente para trabalhar. Ou seja, ele pode estar fazendo esse movimento para se armar, para depois ficar independente, ou ele pode estar fazendo esse movimento para armar, para servir realmente Estados Unidos e os britânicos como um braço auxiliar da OTAN. A questão é, qual dos dois caminhos ele está seguindo? Porque todos os textos, todos os artigos que eu leio sobre analistas da OTAN, articulistas da OTAN, eles não têm certeza que uma França e uma Alemanha armada não vão seguir os seus próprios interesses. E lógico, não tem bobo na geopolítica, aí é um querendo comer o outro, né? Trago mais uma anotação. Por possuir territórios ultramarinos na região do Indo-Pacífico, isso histórico, órgãos vestigiais do período colonial, a França tentará uma política própria? Essa é a grande dúvida. Ela ainda tem a sua aura neocolonial, ela ainda tem essa presença, ela tem territórios ultramarinos em várias regiões do mundo. Tem 1,5 milhão de pessoas na região do Indo-Pacífico que estão debaixo da tutela francesa. Tem 8 mil soldados franceses na região. Então, os caras têm um contingente um contingente, eu falei só de pessoal. Os caras têm veículos militares em vários desses lugares. Ou seja, existe um projeto francês expansionista não, mas um projeto de manutenção dos seus territórios ultramarinos. De forma que, vez ou outra, os interesses vão ir para o mesmo lado, com a OTAN, vez ou outra, as coisas vão se afastar. A questão é que britânicos e yankees nunca confiam 100% na Alemanha e na França. Tanto é que o Olaf Scholz, não faz muito tempo, ele estava lá na China, dialogando, e isso foi alvo de várias críticas por parte de membros da OTAN. Trago mais uma anotação.
A parceria AUKUS, que é a parceria entre aspas entre Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, que é na verdade Estados Unidos e Reino Unido colocando a Austrália numa roubada militar contra a China, que eu discuti bastante com vocês aqui no canal, a parceria AUKUS foi uma traição do atlanticismo contra a França na região, que ela roubou uma parceria que a França tinha com a Austrália. A França continua assediando para estreitar parcerias, para aumentar sua presença militar com o Japão e Índia. O Japão, na Índia, inclusive, tem uma bela parceria entre a França e a Índia aí. Só que a Rússia está muito bem instalada ali. Se eu não me engano, a Rússia é o maior parceiro militar da Índia. Então existe uma disputa aí que não é só OTAN-Rússia, OTAN-China. É OTAN-Rússia, OTAN-China, mas França, né? Então existem questões. Tem a Índia também que explora essa divergência para ganhar espaço geopolítico, né, como uma força não alinhada. Esse é o interessante da geopolítica. Existem muitos interesses pragmáticos aí no meio. Não é clubinhos. O clubinho do Xi e do Putin contra o clubinho do Biden e amigos. Não tem amigo na geopolítica também. Trago mais uma anotação. Cresce na Europa a percepção de que os Estados Unidos usam a crise para subjugar o continente. Isso tem sido amplamente verbalizado pelo Macron, tem sido amplamente verbalizado pelo Olaf Scholz, que é o líder da Alemanha. Ou seja, conforme a contradição cresce, conforme a crise cresce, as contradições no seio da OTAN também crescem. A Europa depende muito da tecnologia chinesa e a Europa depende muito dos combustíveis russos, do gás russo. Será que ela vai romper realmente com todas as suas condições de desenvolvimento e vai ser subjugada pelos Estados Unidos? Porque é esse o caminho que ela está tomando. Os governos se sustentam, os regimes políticos mais do que isso se sustentam numa Europa com um povo que está vendo isso acontecer. O povo europeu vai ver isso realmente acontecer e não vai fazer nada? Vai ver o seu continente ser completamente trucidado, país por país ser trucidado, a União Europeia de joelhos perante os Estados Unidos e se destruindo industrialmente? E eu tenho lá minhas dúvidas, né? E espero que realmente não deixem, né? Não estou aqui fazendo torcida para país europeu, para a França, que é um país inclusive neocolonial, mas quanto mais divisões no seio da OTAN, tanto melhor, que briguem muito, tá? Com os Estados Unidos, com os britânicos. Isso é muito positivo para a luta anti-hegemônica, muito positivo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o caso do Elon Musk. Trago a notícia central, que ele falou sobre as eleições no Brasil, e depois a gente fala um pouquinho sobre, interpretar um pouquinho essa questão. Comentário curto aqui, mas eu acho que isso não poderia ficar de fora. Até porque algumas pessoas, Thiago, quando for um tema muito importante da geopolítica que envolve o Brasil, por favor, traga. Vou trazer. Notícia central deste segundo momento. Elon Musk falou sobre o uso do Twitter para favorecer a esquerda nas eleições no Brasil. Para mim, isso é uma outra peça uma outra peça para dividir o povo em torno do tema eleições. Não sei se vocês já perceberam, mas o nosso país está sendo completamente destruído desde o cenário eleitoral. Todo o cenário eleitoral foi construído para isso, para construir um quase empate, uma situação meio parecida com Pedro Castilho, Keiko Fujimori no Peru. O Peru também está dividido até hoje, o governo não governa, é uma briga enorme, é uma insatisfação, e aqui no Brasil esse papo de fraude, não sei. Tudo isso, toda essa discussão, todo esse cenário, ele divide o país e nos enfraquece. Para mim, isso é, por si só, um cenário de guerra híbrida. Isso, independente do lado, os caras estão gerando uma divisão a partir disso. É gente na frente de quartel pedindo intervenção militar, é gente que tranca a rua, ou seja, o nosso país não avança. E, por si só, a discussão das urnas já é a estratégia dos caras. Por si só, essa discussão. A divisão do Brasil é isso. E dois lados que não conversam, que não dialogam. Essa divisão já é a própria estratégia dos caras. Mas esse lado, mas aquele, mas a coisa já está dada. A semente já foi plantada. Quando os caras colocam pessoas sem credibilidade para defender um sistema, eles já estão criando a dúvida. Não importa, entendeu? Os caras estão pautando a questão na própria divisão. Eles não estão interessados em saber se o sistema é ou não é confiável. Eles querem que alguns questionem e outros defendam, uns sejam de esquerda, direita e pimba. Essa é a questão que eles querem. E quando o Elon Musk verbaliza isso, o Elon Musk é um personagem umbilicalmente ligado aos interesses do complexo industrial norte-americano. É um cara que mama na teta das verbas que estão ali em torno daquela questão militar, que ganha contratos. Ou seja, ele não é um cara autônomo, ele não é uma figura independente.
Todos os movimentos dele são movimentos que têm um cálculo ali dentro de um certo arranjo do sistema. Eu não sei aonde ele quer chegar com o Twitter, mas certamente não é por interesse próprio. Claro, tem o interesse próprio dele no meio, mas tem coisa de arranjo sistêmico. Não é só isso. Pode ser uma disputa de facções criminosas, empresariais nos Estados Unidos, essas empresas de tecnologia, mas ele está cumprindo um papel fundamental quando ele faz esse posicionamento dele. Ele aumenta a divisão, ele repercute uma questão, ele dá projeção a isso, a mídia repercute isso, e isso mantém aquecido uma situação de divisão no Brasil. O Brasil dificilmente vai avançar sobre essa situação. Então o governo assume, não governa, é pressão, é militar, o militar que fala uma coisa torta ali, outro que fala ali, o Elon Musk que fala colar, e o Brasil não se encontra. Aí o Brasil não avança, aí o Brasil fica parado, estagnado, dividido, com gente bloqueando rua vez ou outra, e a economia que... Entendem qual é o processo? Por si só isso já é a guerra híbrida. Independente de quem vença, já dividiram, esse é o objetivo dos caras. Em todas as ferramentas que os caras usaram no mundo inteiro, eles nunca estavam dando bola para quem ia ganhar, qual lado ia ganhar, desde que dividissem. Eles querem ver o circo pegar fogo, se eles puderem botar o povo a fazer guerra civil entre si, tanto melhor. Eles conseguem saquear com mais velocidade as nossas riquezas, o povo não se integra para fazer uma luta comum pela soberania do Brasil. É isso que os caras estão querendo. Esse é o ponto. Trago mais uma anotação. O Elon Musk é umbilicalmente ligado ao complexo industrial militar dos Estados Unidos e é um cara umbilicalmente ligado a vários gestores de ativos que ele diz ser contra. A empresa Tesla, que é a empresa dele, é propriedade da BlackRock, da Vanguard. Então é isso aqui, ó, é um entrelaçamento de interesses. Ver o Elon Musk como um magnata renegado, como um Tony Stark, que essa coisa é papo, isso é uma coisa para ingênuo acreditar. E repito, tomem cuidado com o pessoal, o pessoal da Red Pill, isso é o que mais encontra, é a Red Pill, não é Red Pillado merda nenhuma. É o cara que acha que sabe mais que os outros, defende uma tese bem contraditória, mas na verdade ele está fortalecendo o mesmo sistema que ele acha que critica. Ele precisa tomar cuidado, o Elon Musk é um magnata, tem contrato com o Complexo Industrial Militar Norte-Americano, a empresa dele é propriedade também dos mesmos caras que fazem avançar a agenda do Fórum Econômico Mundial do Grande Reinício. Não tem uma diferença aí de projeto, é só uma diferença estética de discurso, que divide as pessoas, mas no final lá eles têm interesses sim, que atritam pontualmente, um é a favor de criptomoeda X, o outro é a favor de outra criptomoeda Y, o outro é contra as duas criptomoedas e defende as moedas digitais centralizadas no Banco Central, subjugados ao BIS, mas isso são facções criminosas disputando, não tem nenhum interesse popular ali no meio, soberano. Trago uma última discussão para a gente encerrar essa análise de hoje, uma última reflexão. A discussão sobre fraude eleitoral no Brasil, por si só, já é o mote para dividir e desestabilizar o país. Por si só, isso já divide o Brasil. Não importa, tu vai defender o sistema, tu vai criticar o sistema, eles querem ver gente de um lado e gente de outro. Fim da história. Gente pedindo golpe militar, é isso que eles querem. Eles estão conseguindo isso. Não sei se você vê, mas o Brasil hoje tem dois lados que não dialogam. E tu não consegue dialogar com nenhum dos dois, diga-se de passagem muitas vezes. Dito isso, paro por aqui, gostou da análise, é o dividir para dominar, né? Digo isso, paro por aqui, gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente, todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo, é pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar através do Apoia-se, via boleto ou via cartão de crédito, através do Apoia-se, que é uma plataforma virtual, o link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo também, ou pode ajudar tornando-se membro aqui no YouTube, o botão membro está embaixo do vídeo também, seja membro, pode ajudar mensalmente. Pode ajudar com o valor que quiser em qualquer uma das modalidades. Agradeço a todos que apoiam, vou parando por aqui e tchau para vocês.